Boa noite, amigos e seguidores do Vôlei Mania. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live com muita informação, além daquele papo leve e descontraído que vocês já conhecem. Recebemos na noite desta terça-feira, diretamente de Seregno, da Itália, o Paulo Ferreira, mais conhecido no mundo esportivo como Paulinho. Comigo para mais uma live está o técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, Marcelo, tudo bem, João? Tudo bem, amigos aí do Brasil? É um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouquinho, né, sobre a nossa época aí de Suzano, sobre a nossa história, né, no voleibol de Suzano, no voleibol brasileiro, e também de contar um pouquinho aí a minha história, né, fora do Brasil, e é interessante contar, né, tudo aquilo que um ex-jogador de Suzano, o que ele virou, né? Então, obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer passar esse tempo com vocês. Legal. João, por favor, dá uma noite para o nosso público. João, nos ouve? Acho que o João teve um probleminha técnico aí. João, tá ouvindo? Ele tá bonito como múmia, né? Ficou bonito a cara dele. Quem faz ao vivo. Voltou, João? Nos ouve, João? Agora eu acho que tá ouvindo, olha lá. Tá mexendo os olhos, ó. Tá mexendo. Programa ao vivo assim mesmo. Internet. Como pode, né? Tão pertinho de você aí, cortou a internet, eu tão longe aqui, a internet tá boa, olha só. Ah, voltou. Tá ouvindo aí, João? Agora sim, voltei, tô no ar. Dá uma boa noite pro nosso público aí, cumprimento o Paulinho, nosso convidado, diretamente da Itália. Olha, io devo parlare italiano com te adesso, né? Sim, mas não para vou italiano falar, com me, não, mas já vou manjar daqui a pouquinho uma macarronada, porque eu tenho mais que comemorar, porque hoje eu não estou apenas batendo um papo com um grande jogador que Suzano teve, mas também com um grande amigo, um cara que eu aprendi a respeitar, um cara que, para falar a verdade para vocês, eu conheci o Paulinho em Jaú, quando eu estive numa passagem relâmpago por Jaú. Aí eu fui para Eletropaulo, Guarulhos. No lugar do Zé Roberto Guimarães, levei o Paulinho, da Eletropaulo, eu vim para Suzano e não poderia deixar, ou seja, o Paulinho virou a minha mala sem alça. Mas, João, segura essa história aí que a gente vai falar sobre a passagem do Paulinho em Suzano no decorrer da live, beleza? Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Vai ser um prazer. Valeu. Pessoal, agradeço mais uma vez aqui a participação do público, a nossa audiência rotativa, como sempre, acompanhando o Vôlei Mania. E peço para vocês, por favor, compartilhem a live, compartilhem com nossos amigos, que assim você ajudará a fortalecer cada vez mais o projeto Vôlei Mania. Eu conto com vocês. Bom, senhores, o Paulinho, que é o convidado dessa noite, jogou na temporada 89-90 no então Reus de Suzano, né? Atualmente ele é o diretor executivo da All-Six Decathlon, na Itália, que é uma das líderes no mercado varejista de artigos esportivos. Paulinho, vamos começar a live falando sobre a pandemia do coronavírus, que afetou a todos, bem como adiou muitos projetos esportivos, né? E aí na Itália não está diferente. Queria saber como está sendo a questão do coronavírus na Itália, que tem o vôlei que é muito consolidado e um dos maiores centros do país, né? Do mundo, vamos dizer assim. Bom,
Exatamente. Bom, o coronavírus pegou todo mundo de surpresa, né? O coronavírus veio forte da Ásia, interrompeu todos os campeonatos aqui na Europa, né? Eu moro em Serênio é no norte da Itália. Como vocês certamente ouviram aí nas notícias, o norte da Itália foi o mais atacado, né? Foi o mais impactado com essa pandemia. E a situação do vôlei aqui é como no Brasil agora, né? Parou o campeonato, não existe mais a competição. Tem a possibilidade do alto nível recomeçar os treinamentos já na semana que vem. Só que a gente fala de semana que vem, mas a gente tem que falar que a gente ficou quase 4 meses trancados em casa, né? A gente respeitou muito bem as recomendações do governo aqui italiano, então a gente não poderia sair, né? Mesmo se quisesse. As minhas filhas que fazem a escola também não ficaram 4 meses em casa fazendo cursos online. Acabaram hoje, inclusive hoje foi o último dia letivo, né, das aulas, e também o impacto na Decathlon, né? Você falou que eu estou agora representante de uma marca, né? Eu aproveito para fazer um pouco aí a propaganda. A marca Decathlon, todos conhecem aí no Brasil, né? Mais de 30 lojas presentes, tem uma aí pertinho de vocês em Mogi. Fala, João. Voleibol é na Decathlon, mas não é só voleibol, né? Tem todos os esportes, João, são mais de 70 modalidades esportivas representadas, cada esporte tem a sua própria marca. É uma empresa muito séria, uma empresa que procura proporcionar o esporte para todos os níveis, né? Temos do iniciante até o alto nível. Então, a Decathlon é uma empresa muito séria, foi afetada, claro, né? Teve que fechar, respeitou. Não sei se vocês viram também, teve aquela máscara, né? A Easy Brave, que é uma máscara da Decathlon que serviu para os médicos usarem como uma máscara de respiração. Então, a Decathlon também contribuiu com a sua parte. E eu, né, depois da minha carreira esportiva, eu tive a sorte, né, de Deus me abriu uma porta fantástica de trabalhar nessa empresa. Então, depois de 2013, que eu encerrei a minha carreira como técnico, né, depois falamos de jogador, mas como técnico aqui na França, que eu morei 15 anos na França, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa e eu sou a pessoa que desenvolve todos os produtos do vôlei. Então, se você passa hoje numa loja, você vê todos os produtos do voleibol, passa por mim o desenvolvimento de cada produto, né? E a All6 é a marca exclusiva do vôlei de quadra, como nós também temos no Brasil a Copaia, que é a marca exclusiva do vôlei de praia, né? Que está muito forte aí também no Brasil esse ano. Então, a Decathlon, ela se empenha muito para proporcionar os melhores produtos com os melhores preços no mercado. E nós somos presentes hoje em mais de 1.600 lojas no mundo inteiro. Bacana. E Paulinho, aí, como vocês esperam na Itália, por exemplo, que é o centro do vôlei no mundo, né? O retorno das atividades, você falou que volta na semana que vem, mas com qual sensação, com qual sentimento, por exemplo, no futebol, né? Voltou com certas restrições, como vai ser? Restrições, a primeira é só o alto nível que volta, então só as equipes profissionais, só a primeira divisão masculina e feminina. A recomendação é que você treina de máscara. Então, imagina, o voleibol já você não pode tocar as pessoas, por exemplo, depois de um ponto, você não pode dar a mão para a pessoa. Vai ter tempo para se limpar com toalha, cada um vai ter que ter a sua própria toalha, vai ter que ter o álcool para higienizar a mão. Está sendo feita uma pesquisa na Decathlon de a gente achar uma maneira de higienizar as bolas, porque na verdade o contato é direto com as bolas, né? Então vão ter restrições, como o futebol também, né? O futebol ainda não voltou na Itália, o futebol é mais forte que o voleibol, o voleibol é o segundo esporte, mas nós teremos alguns tipos de restrições, sim, e se tudo funcionar bem, tudo recomeça aqui na Europa, tudo recomeça a partir de agosto com as categorias de base, aí todos os clubes que voltarão à normalidade na prática do vôlei. Bacana. João, tem um comentário sobre a questão da Itália, sendo os maiores centros do mundo de voleibol, e sobre a volta do voleibol lá? Eu diria, né, o pallavolo, né, Paulinho? Pallavolo. Que o voleibol italiano possui o melhor campeonato do mundo. Tá? O voleibol brasileiro pode ter tido milhões de resultados aí. Nós estamos à frente da Itália em relação a resultados nesses últimos 10, 12 anos aí, mas
o campeonato italiano é o mais forte do mundo, indiscutivelmente. Eu fico imaginando aqui... Pode falar, Paulo. Eu fiquei impressionado, João, com a estrutura. A estrutura aqui é muito diferente, né, da estrutura que a gente ouve, porque eu estou ouvindo falar um pouco do voleibol brasileiro, eu vejo as dificuldades. Aqui também, eu acho que depois dessa pandemia nós teremos dificuldades também. O voleibol italiano, ele tem algumas estrelas indo para a Rússia, porque a Rússia ainda é um campeonato forte financeiramente, mas eu fiquei impressionado com a estrutura, João. Nós temos um escritório, só para vocês terem uma base, a O6 Decathlon hoje tem um escritório dentro do clube de Monza, que é o Vero Vôlei. Então nós temos hoje o acesso a esse clube, é um consórcio. Esse Vero Vôlei tem o masculino e o feminino na primeira divisão, e é um consórcio que administra, João, 60 clubes da região norte. E administra como? Ele dá o apoio necessário, o apoio jurídico também, para que essas empresas, para que aqui é societá, né, que falam, possam sobreviver. Então, eles estão vivendo uma dificuldade, mas, João, a estrutura, o lado da mídia social, né, muito forte, muito forte. Os jogadores sabem se vender, né, sabem vender o peixe deles, os clubes também. Então, a estrutura do campeonato, e o feminino italiano hoje, né, a Squadra Nazionale da Itália, está vivendo um bom momento feminino hoje, né? Então, sim, a gente vê o lado feminino e o masculino fortes, mas a estrutura é forte, né? A publicidade em torno do campeonato é muito forte. Você sabe que, Marcelo, interrompendo um minuto você, eu acompanhei muito o voleibol italiano, né, Paulo? Acompanhei bastante e eu ia muito, eu era sócio de carteirinha aí do Modena, com o Pietro Peia, nem queira Deus que ele esteja vivo, né? Ele já está bem velho. Não seja, né? Tá velha. Ele era o dono do Modena, ele terminou comprando até o Modena. Só que o que acontece, que eu vi, e você falou uma coisa muito interessante, e eu sempre bati muito nessa tecla aqui, você falou que o voleibol italiano, por mais forte e profissional que seja, você falou uma palavra aí que eu acho que é a grande chave do momento que nós estamos vivendo. O social. Você falou a palavra social. Por quê? Porque as equipes aqui do Brasil que exclusivamente só investem no alto rendimento, eles vão ter um problema muito grande realmente, porque nós estivemos conversando sobre isso aí com o Giovanni, porque o retorno... Eu assisti a live. Isso, o retorno de mídia vai ser muito pequeno, vai ser ínfimo, perto do investimento. A conta talvez não feche. Agora, eu tive escutando aí um empresário, um mega empresário, aliás, um mega marqueteiro, até mesmo aquele cara que fez até a Parmalat, sabe, os bichinhos da Parmalat na época, ele me falou uma coisa muito legal. Ele falou assim para mim, ele virou e falou que nesse momento a memória da população, a memória das pessoas em cima de determinada marca vai ficar muito em relação não a retorno financeiro, a retorno de venda, mas a retorno humanitário, a retorno assim, o que a empresa tal fez naquele momento que nós mais precisávamos. Então, vai haver um retorno sentimental nisso. Você tem uma ideia, João? Nós como marca, né? Porque a gente tem que colaborar também para isso, né? Porque o momento é difícil, né? A gente vê também, porque quando a gente fala de primeira divisão, João, de primeira divisão, ou de campeonato da Superliga aqui na Itália, Superliga no Brasil, a gente fala de um investimento alto, mas a gente esquece aquelas equipes que jogam a terceira divisão, e você sabe que na Itália tem a primeira, depois a primeira tem a segunda, depois tem a segunda A, B, C, D, então tem várias divisões, e o nível é forte.
Só que as condições financeiras, elas não são boas. Isso eu falo da estrutura. Mas, João, você tem razão em uma coisa. Então, nós, como marca, nós estamos tentando ajudar esses clubes que não têm condições financeiras, porque nós também podemos fazer a nossa parte, né? E esse lado social é importante. Social, que eu digo, dentro da própria equipe, mas de ajudar quem? A base. Porque você vê, aqui na cidade que eu moro, Serênio é uma cidade de 40 mil habitantes. Tem um clube aqui que faz parte do consórcio, mas o clube aqui não joga um nível elevado, é só formação. Então, a gente vai ajudar como? Com bolas, a gente vai ajudar com projetos. O valor do incentivo em produtos vai ser um pouco mais elevado. Por quê? Porque nós temos essa facilidade, João, porque nós somos produtores, né? Nós temos produtos. Então, como nós somos uma marca italiana, a gente vai poder ajudar um pouco mais na Itália, nesse tipo de visão. E você tem razão que a formação, para nós, é o mais importante. Por quê? Porque nessa hora, as pessoas vão lembrar de quem ajudou, não vão lembrar de quem, a primeira divisão que foi campeão, porque tinha um mega patrocínio. Não, vão ajudar realmente. E você sabe, João, quando você ajuda na hora que precisa, depois vira um parceiro fiel, né? Muito bem. E o esporte, por si só, ele já fideliza, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Mas eu não vou interromper o Marcelo. Perdão, Marcelo. Então, vamos lá. Não, João, eu queria agradecer aqui em nome da Cris, do Ademar, que ajudaram a gente aqui a conseguir colocar a live no ar, a Cris Ademar da São Miguel Saúde. E, João, a nossa live está sendo transmitida na página da São Miguel Saúde também, viu? Muito obrigado ao apoio dos nossos patrocinadores aí, toda a equipe do Vôlei Mania, nossos parceiros que sempre colaboram e muito para o nosso crescimento. Bom, Paulinho, eu quero falar aqui do sorteio, né? Que a gente vai sortear 3 bolas. Isso. Avisar o pessoal que está aqui nos comentários que o sorteio é o seguinte: são 3 ganhadores, né? Os 3 ganhadores deverão acertar o nome de um produto da All6, e além de seguir a página do Vôlei Mania Suzano. E cada sorteado receberá uma bola V100 Soft. É isso aí, Paulinho? Isso, exatamente. Aí a gente vai entrar em contato Exatamente. Vamos entrar em contato com os vencedores via inbox. E a retirada, que é após a pandemia, assim que acabar a pandemia, o isolamento social decretado pelo Estado aqui, o ganhador deverá ir até a loja da Decathlon, na unidade do Davó Hipermercado, em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, e retirar as bolas. Certo, Paulinho? Isso, exatamente, né? A gente tem que respeitar aí o nosso isolamento no Brasil, né? Para voltar um pouco a esse assunto, nós temos, são 8 lojas Decathlon que estão abertas por enquanto aí no Brasil, 7 que reabrirão nos próximos dias. Então, quando a loja de Mogi, que é parceira aí do Vôlei Mania, né, com o João e com esse grupo fantástico aí de Suzano, quando abrir, você pode ir lá retirar o seu produto. Eu aconselho você para ganhar, vai na página decathlon.com.br também, vê o nome da bola certinho, ao Six, só vale dar o Six, tá? Boa sorte para vocês aí. É isso aí, galera, boa sorte. E peço mais uma vez... Eu queria falar uma coisa, Marcelo. Por favor, pode falar. Eu não sei se vocês sabem aí, Marcelo, mas o Paulinho está sabendo que eu sei. Você tem garoto propaganda e velho propaganda. Eu vou ser velho Decathlon. Olha só. Eu vou falar do produto da Decathlon. Eu já vou começar por aqui. A Decathlon, o que eu achei interessante, isso é sério, achei interessante o seguinte, que a Decathlon, ela consegue te fornecer um produto para você que já está jogando no alto rendimento e consegue oferecer um produto para você que está também iniciando. Porque, exatamente. Não é isso, Paulo? Porque às vezes exatamente. O produto do alto rendimento não é legal para o pai, porque tem uns pais aí, eu andei pesquisando, tá, Paulinho? Mas tem uns pais que têm muita grana. Aí o pai pensa assim, para o meu filho eu vou dar o melhor. Só que às vezes o melhor não é a bola que o meu jogador, que está caminhando para o profissionalismo, já não é aquela bola vai machucar o braço. Então, de repente, o melhor para o filho dele é uma bola que não vai machucar o braço, não é isso? É melhor até você falar sobre isso aí. Mas eu na verdade, assim, João, estou afiado. Na verdade, assim, nós
falando um pouco mais aí da minha profissão, né? O que eu faço? Eu analiso todo o mercado do vôlei. Então, eu viajo um pouco o mundo inteiro, eu vejo as práticas, tanto é que nós, a partir de 2021, nós começaremos a responder ao voleibol outdoor, né? Porque na Índia, por exemplo, você pratica outdoor na terra, o vôlei na terra, não existe quadra de cimento, né? Existe o voleibol na terra. E hoje nós vamos fabricar produtos, desenvolver produtos para esse tipo. Voltando ao assunto de um produto específico, por exemplo, a bola que nós utilizamos, ela pesa 260 a 280 gramas. Essa é a bola profissional, é o peso oficial de uma bola, validada pela Federação Internacional, como nós temos a nossa. Mas uma bola adaptada para uma criança de 6 a 10 anos, ela pode variar entre 180 a 200 gramas, ou 200 a 220 gramas. Então, para você ver a diferença. Ah, mas Paulo, algumas gramas não fazem diferença. Fazem a diferença. Você tem que ter um produto adaptado e, com certeza, quando você vai nas lojas Decathlon, seja aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, as pessoas, os vendedores, te explicam bem que tipo de bola que você tem que comprar para certo tipo de nível, né, de prática. É a mesma coisa na joelheira, é a mesma coisa no tênis, é a mesma coisa no tipo de rede que você usa. Enfim, não só no vôlei, mas em todos os produtos Decathlon, você tem os produtos para o iniciante, adaptado, para as crianças, adaptado, e também para o alto rendimento. Essa é a vantagem de uma loja com a grandeza da Decathlon. Muito legal. Bom, Paulinho, feito as introduções, o sorteio está rolando aqui, o pessoal comentando bastante. Agradeço mais uma vez nossa audiência rotativa. Paulinho, vamos falar agora sobre a sua trajetória no vôlei, até chegar a Suzano, né? Você começou cedo a jogar vôlei, com 13 anos, né? Eu queria que você contasse como foi a sua evolução na carreira, até encontrar o João lá em Jaú, em 87. Conta pra gente como foi. Bom, eu comecei a jogar... Na verdade, eu sou natural de Maringá. A grande parte da população do voleibol do Brasil achava que eu era de Suzano, né? Porque eu me lancei para o alto nível em Suzano. Sou natural de Maringá, comecei a jogar voleibol na época da Cocamar. Um grande abraço para o Dema, que eu sei que ele está assistindo a live. E logo depois, foi um crescimento assim rápido, eu fui para Presidente Prudente, né? Um abraço também lá para o pessoal de Presidente Prudente. Jogar a categoria, o Campeonato Paulista, que na época era bem forte no infanto juvenil. E depois de 87 eu fui para Jaú. Eu cheguei em Jaú também. A vantagem naquela época, né, João, que tinha um campeonato fortíssimo, que era infanto-juvenil, que era juvenil, que era o campeonato da primeira divisão, não era divisão especial ainda, né, era de primeira divisão, então a gente tinha times fortíssimos, e Jaú era um time fortíssimo, né, Jaú foi o berço de vários jogadores, né, de voleibol conhecidos, né, na nossa época. O Maurício Jaú foi um que jogava na Pirelli, tem um monte, o irmão dele, viu? Um grande abraço para todos aí. Então, Jaú, Zé Isaac, Jaú, o Zé, outro que... Então, nós chegamos lá, tinha o Ceci, né, João, que era o técnico, também um grande técnico, passou por Santos e tal, e eu joguei 2 anos, né, e lá foi meu primeiro encontro com o João, né, eu jogava na categoria juvenil, eu era juvenil e jogava na categoria adulto. E final de 89 eu fui convidado, né? O João teve a oportunidade de ir para Eletropaulo, né? E eu fui também para Eletropaulo como juvenil. Então joguei a parte juvenil. A gente tinha um juvenil muito bom. A gente dava muito trabalho para Pirelli e para o Banespa naquela época, né, João? E em 89 acabou meu contrato na Eletropaulo. Isso é engraçado porque eu fui para Suzano. A gente ia para o Rio de Janeiro, na verdade, de férias. Eu ia passar as férias na casa do Carioca, que era o Luiz Cláudio. Um abraço, Carica. E ele tinha um contato com o Suzano, né? Ele passou lá no Paulo Portela, teve a reunião dele para assinar o contrato, e eu estava no carro. E quando o João me viu, né? O João virou e falou: Paulinho, vai jogar onde esse ano? Eu falei assim: olha, João, ainda estou sem... Entra aqui. Eu entrei, a reunião durou 3 minutos. Ó, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu tenho tantos salários mínimos, na época era salário mínimo, lembra, João? Salário mínimo. Eu falei assim, eu aceito. Ó, e outra coisa, tem as placas de publicidade no ginásio, se você sair cobrando as placas, né, porque pagava por mês, né, então tinha funerária, não sei o quê, São Geraldo, acho que era, tinha as placas...
Lembra do Geraldo? E então, se eu conseguisse fazer isso, eu tinha 2 salários mínimos a mais. Eu falei assim, fechado. E aí começou a minha história em Suzano. Um porém antes disso, o Marcelo. Pode falar. Em 1985, eu mandei um fax. Na época não tinha nem e-mail, né? Era fax. O João era técnico em Pindamonhangaba. Aí eu mandei um fax para ele. Falei, João, me chamo Paulo, tenho 1,87 m, peso tanto, jogador de ponta, ponteiro, tal. E eu queria uma oportunidade de jogar o Campeonato Paulista em Pindamonhangaba. Sabe quando ele me deu a resposta? Até hoje estou esperando a resposta do João. Ô, Paulinho, é verdade que ele chegou a te dispensar por conta da estatura? Eu falei que era na verdade, baixinho. Ele falou que eu era muito baixo. Eu falei, tá bom, obrigado, né? Fecha uma porta aqui, Deus abre uma outra ali, né? E foi assim. Então, eu cheguei em Suzano em 89, começar a minha carreira, né? Um clube que não jogava ainda a divisão especial, a gente tinha que passar o classificatório para a divisão especial, mas ali que foi tudo ali que começou e a minha vida profissional, né? A minha vida de jogador de vôlei realmente profissional começou a partir de 1989, quando a gente começou a ganhar coisas que a gente nem imaginava, né, João? Mas eu tenho coisa para falar. Eu tenho que dar licença aí. Primeiro lugar, imagina você, Marcelo, chegar numa equipe que o primeiro patrocínio é uma agência funerária. É o tipo do time que vai ser enterrado, né? Não tem jeito. Literalmente. E o dono, às vezes, chegava no café da manhã, chegava com uma fita métrica atrás de você e começava a tirar a tua medida. Meu Deus. O falecido Fuminho. Aí Marcelo, João, sabe que era duro? Porque eu tinha que cobrar, né? Então, e você cobrava, você ia lá na funerária, né? Rapaz, eu chegava na funerária, eu batia na porta assim, ele falava, entra! Eu falei assim, não quero entrar não, só vim pegar meu cheque. Você percebeu por que o Paulinho se tornou esse diretor executivo de produtos da Alsix? Porque ele começou vendendo placa publicitária em Suzano. Então, ele foi muito treinado. Esse cara realmente, naquela época, a gente ainda não vivia os tempos gloriosos, né, João de Suzano? Imagina. Mas, como a gente fala, né, quando a gente se reúne aí pelas internets da vida, a gente ganhava pouco, mas se divertia muito, né? Então, treinava muito, se divertia muito. Mas eu acho assim, né, João, são passagens nas nossas vidas que ajudaram para o nosso crescimento pessoal, né, do caráter, de todas essas coisas. E eu sou muito grato, quero deixar bem claro que sou muito grato a todos os meus técnicos, mas especialmente, claro, a Suzano, que foi em Suzano que eu me lancei para a carreira de voleibol, aprendi muita coisa, aprendi a respeitar o trabalho do João, né, na época, do staff técnico, né, que tinha, exigia muito. A gente era muito cobrado, a gente treinava muito, mas isso é a parte 2 da live, né, eu acho. Certo, vamos seguir. Pessoal, pedi também para vocês deixarem as perguntas para o João, para o Paulinho, que eles vão responder no final da live, e agradecer imensamente aqui vocês compartilhando. João, estamos com mais de 30 compartilhamentos, nossa audiência muito boa, como sempre. Agradeço mais uma vez a todos que acompanham, a família Volimania agradece, e mando um abraço a todos os nossos parceiros que estão sempre conosco. Paulinho, me fala sobre a sua carreira. Você começou a jogar como ponteiro, né? E é verdade que você foi o primeiro a atuar como líbero pela seleção brasileira? Conta sobre isso. Bom, eu comecei como ponteiro, fui para Suzano como ponteiro, joguei até 1998, quando eu fui para Maringá, no Telepar. E Maringá, foi engraçado a minha transição de ponteiro, né? O Ricardo queria que eu fosse livre em Suzano, né? O João queria que eu fosse livre em Suzano, né? Em 98, 99. E eu queria ser atacante ainda. E eu recebi uma proposta para jogar em Maringá. E eu aceitei, porque em Maringá eu ia ser atacante. E comecei a treinar como atacante. Eu lembro de um jogo, João, Campeonato Paulista, porque a gente jogou o Campeonato Paulista, aquele ano em Maringá, por São José dos Campos. Nós fomos jogar contra o Banespa. E o Banespa, gente, tinha uma molecada de 2,5 metros.
Aquele jogo eu tomei uns 15 bloqueios, Depois daquele jogo, eu virei para o Fernando Rabelo, que era o nosso técnico na época, eu virei e falei assim, Fernando, eu não quero mais ser ponteiro, agora eu quero ser líbero, porque não passa mais nenhuma bola no ataque. Eu vinha, né, de uma cirurgia no meu tendão de Aquiles, que eu tive uma ruptura total no meu tendão de Aquiles, então, ficando velho, baixinho, então ficava complicado. E foi aí que eu fui como líbero e a Federação Internacional decidiu de implementar a função do líbero, né? Para mim foi um renascimento no voleibol, porque eu estava pensando realmente naquela época de, bom, como ponteiro já não dá mais, então vamos ver o que eu vou fazer para o futuro. Mas quando relançou o líbero, eu lembro que no final da fase, nós fizemos as quartas de final contra o Suzano. E um jogo depois, acho que foi o primeiro jogo que nós ganhamos em Maringá, depois nós perdemos os outros 2 em Suzano, o Radamés Latari estava vendo o jogo, que na época era o Radamés Latari o técnico, né? E para minha surpresa, eu e o Celcinho, lembra do Celcinho, do Celso Mariano, que jogou também com a gente, um grande ponteiro baixinho também. Nós fomos os 2 primeiros líberos a integrar a seleção brasileira como líbero, com uma função líbero. E eu não cheguei a jogar a Olimpíada, porque o técnico, na época, o Radamés, ele preferiu levar o Kid como líbero, porque tinha uma opção no ataque, né, porque ele poderia, eu acho que tinha gente voltando de lesão, acho que era o Nauber, que tinha uma lesão no ombro, enfim, ele preferiu optar por um líbero que pudesse jogar como atacante, então foi essa a escolha, mas realmente o primeiro líbero convocado pelo Radamés fui eu e o Celcinho. Então, obviamente, né, o primeiro líbero convocado fomos nós, mas não foi o primeiro líbero olímpico do Brasil, né? Então tem essa, para deixar bem claro. Muito bem. Então, quero mandar um abraço também aqui para o Amaury Souza, que está na audiência, para Ana Trebe, que ela pediu um abraço também, e Paulinho, acho que a sua volta na audiência, hein? A dona Nilda Cervellini Mendonça? É ela? É ela. Bom, um beijinho. Ela, eu acho que toda a minha família, aqui na Europa, eu tenho uma irmã que mora aqui na França, a Ana, tenho toda a família aí no Brasil também. Então, um grande beijo para todo mundo que está acompanhando aí. Todo mundo viveu, todo mundo andou no trio elétrico quando a gente era campeão em Suzano. Então, todo mundo recorda muito bem essa fase maravilhosa que a gente teve em Suzano. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. E, Paulinho, também na França, você também atuou como líbero, né? Como foi a sua passagem por lá? Então, eu fiquei em Suzano até 2004. Aí, em 2004, eu tive a oportunidade de vir para a Europa, para a França. Atuei como líbero durante 2 anos, né, com o técnico era o Marcelo Francoviac na época, e o clube me ofereceu a possibilidade de passar uma etapa a mais na minha carreira, de ser um auxiliar técnico, né, do time na época. Então eu fiz, e na França é bacana que você pode fazer a formação, que eu tive que passar toda a formação para ser o técnico, né, auxiliar técnico. E durante 2 anos eu exerci a minha função como auxiliar técnico, fazendo a formação para ser técnico. E em 2009 eu assumi a equipe principal de Tourcoing, que é uma equipe muito conhecida aqui na Europa, na França, e fui técnico até 2013. Né? Então, em 2013 acabou o meu contrato, em 2013 eu recebi um convite, né, da marca, na época a marca era Kipsta, e recebi um convite para exercer a minha função como chefe de produto, né, como desenvolver os produtos para o voleibol para a marca Decathlon. Mas foi uma passagem muito bacana. Eu vim para a França para ficar 1 ano só, 2005, 2006, mas a gente nunca pode dizer que eu vou fazer isso, né, porque muitas vezes a gente tem um caminho completamente diferente daquilo que a gente previa. E fui ficando, consegui o meu passaporte, a minha nacionalidade francesa, tenho agora uma filha que nasceu na França também, a Manuela, que já tem 11 anos, uma filha de 15. Começaram a jogar vôlei, João, mas pararam. A minha filha de 15 anos, João, tem 1,82 m. Você vê o potencial que ela tinha, mas, bom, deixa elas decidirem. Elas estão escutando aqui, mas depois elas vão decidir. Puxou pela mãe. Puxou pela mãe. São bonitas como a mãe, então tá bom. Muito bem. João, tem mais história do Paulinho, Suzano, de repente, como ele jogava, olha, as qualidades dele? Conta pra gente mais sobre a passagem dele. Mas o pessoal que está assistindo, tem muito familiar com o Paulinho. Tem bastante tempo. Porque se tiver bastante tempo, o que nós temos é histórias. história.
O que nós temos é história. Pode falar. Para falar a verdade para você, quando eu estive, por exemplo, vamos resgatar uma historinha. Primeiro, Suzano. Aqui em Suzano, nós tínhamos um trabalho, sempre um trabalho diferenciado com os atletas. E chegou um momento que nós fizemos era uma comissão técnica versus atletas, que era um jogo de paintball. Tá? Era um jogo de paintball que aquela bolinha, na época, machucava, arrancava sangue aquilo lá. Verdade. E nós estávamos fazendo um trabalho com música, que era o exército de um homem só, não é isso? Que era... O Engenheiros do Havaí, não era? Do Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. E eu sei que uma emissora de televisão aí, não lembro se era a Band ou a própria Globo, quis fazer a filmagem, nós vestidos de exército, tá? Nós éramos o Exército Vermelho e os jogadores, nós tínhamos assim, um colete, a única coisa que diferenciava era um colete vermelho e os jogadores um colete azul. Só que a filmagem, para ficar mais original, foi feita numa mata, aqui em Suzano. A mata atrás da Geotoco. Só que eu e o Ricardo Navajas, nós éramos tão queridos que nós fomos jurados de morte. Né? E fomos jurados, assim, até pela própria comissão técnica. Quer dizer, nós se embrenhamos no meio do mato para poder tentar sobreviver, né? E depois, no final... e daí no final, tudo mais, né? Eu teria que subir numa árvore, sempre, né? Subir numa árvore, e o Paulinho lá embaixo, né? O Paulinho lá embaixo, estava Paulinho, Jabá. Eu não sei quem deu o tiro, mas tinha que atirar e eu teria que cair da árvore. Mas o cara conseguiu mirar no único lugar que não tinha proteção, que era o pescoço. Pescoço. Eu carrego uma cicatriz até hoje. Que pegou, literalmente, eu caí da árvore. Mas era assim, realmente nós provocávamos os jogadores para ter esse espírito de combatividade. E eu acho que o Paulo abraçou muito isso, que o Paulo tinha. Ele realmente tinha o mesmo espírito que o Giovanni na live passada, Paulinho tinha. O Paulinho era um passador, assim, nato. Né? Então, ele não tinha a menor dificuldade em relação a isso. Todos os fundamentos dele eram, assim, era muito elevado. O nível de acertos dele era absurdo. Só que talvez tenha sido ele. Ele vai falar que não foi. Ele vai falar que foi Jabá. Mas alguém acertou meu pescoço que eu tenho a marca até hoje. João, quem foi eu não sei, mas que todos tinham vontade, tinham, mas não sei quem foi. Todos. O Cristalino, que trabalha, virou, ele tinha um sotaque, ele era lá de Pernambuco, ele virou, falou assim, não vou atirar, vou dar com o outro lado na cabeça. Então, a gente se escondia no meio do mato para tentar acabar a filmagem logo. E sabe o que era interessante, Paulo João? Participou muito disso. Você falou uma coisa interessante, João, que o que eu vejo hoje, né? Antigamente você era obrigado a ter todas as funções para ser um bom jogador. Você era obrigado. Eu joguei em Suzano, eu joguei de meio, eu joguei de oposto, eu joguei de levantador, eu joguei de ponteiro. Na época não tinha líbero. Mas o que eu acho engraçado é assim que hoje em dia, você é específico numa função. Então, a gente perdeu um pouco aquela técnica, né? Por exemplo, citar só um exemplo. E eu acho que hoje ninguém mais faz isso. A gente teve uma época que a gente dividia, né, João? Você lembra do Paulo Portela com o time de basquete? Então, a gente treinava 3 vezes por dia. 3. 2 horas, das 8 às 10 da manhã, porque das 10 ao meio-dia tinha um basquete. A gente voltava aos treinos das 2 às 4, porque das 4 às 6 tinha o basquete.
e a gente tinha depois das 7h30, 8h, até a hora que o treino fosse bom. Então, a gente era obrigado a ter o fundamento, porque no primeiro ano, né, João, a gente era um bando de jogadores, para dizer a palavra clara, nós não éramos conhecidos, né? Nós não éramos conhecidos, a gente era jogadores que precisava provar, né? Que precisava chegar a algum lugar. E, gente, para chegar a algum lugar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, eu lembro, hoje, João, o meu braço aqui, ó, é peludo. Eu fiquei durante 10 anos em Suzano sem ter um pelo no meu braço. Por quê? Porque virou um hábito tão normal. Eu tinha que fazer 500 manchetes antes do treino. E isso era uma rotina que a gente fazia. Claro que é difícil fazer, mas depois que você vê o resultado, porque nada vem de graça. Então você tem que trabalhar. E a gente começou a ganhar as coisas em Suzano, né, João? Muito trabalho. E a metodologia do treino, né, da mentalidade da comissão técnica, era essa mesmo, era de desafiar para o jogador chegar ao máximo. Né? Então, o discurso de vocês não prestam para nada, isso era o mais simples que tinha. Mas, no final, a gente ganhava. Então, a gente sabia o que ia treinar, mas no final a gente sabia que o título viria. Por quê? Porque a gente era merecedor, porque a gente treinava mais que os outros, a gente já ganhava o primeiro set só com a música, né, João? A cor dessa cidade sou eu, já entrava, já ganhava, ritmo, já ganhava. Exatamente. Então, é assim, e nós fomos ganhando progressivamente, né? O primeiro ano, não sei se você lembra, João, nós ganhamos os Jogos Regionais por Suzano. Paulo Portela. Tinha gente nas lâmpadas do ginásio, porque o Paulo Portela hoje, ele é moderno, mas naquela época, as lâmpadas eram em cima da quadra. Lembra, João? Contra a Pirelli. Contra a Pirelli. Não, a Pirelli foi a semifinal, João. A final foi contra São Caetano. Nossa, o Marcelo, contra a Pirelli, foi a semifinal. Era o time a Pirelli. Ele era o time a ser batido. Era a seleção brasileira da época. A Pirelli, nós deixamos bem claro que não era para chegar a 10 pontos. Você acredita? Eu lembro, era o voleibol antigo, de 15 pontos. Foi 15-3, 15-8, foi 15-8. Foi uma coisa de... Não chegaram a 10 pontos. Caramba. E você sabe de uma coisa, o Marcelo e João, uma coisa que eu me lembro muito bem era... A gente ganhou porque a gente mereceu, não vou botar em questão o resultado, nós ganhamos. Mas o que mais me dava satisfação era ver a população de Suzano feliz. A população de Suzano com um sorriso assim, dizendo, olha, eu ganhei o jogo, eu joguei. Mas, gente, hoje não faz mais isso, mas naquela época, se tivesse um sistema de segurança, você tinha interditado o ginásio, mas tinha gente na lâmpada, eu estou falando sério. Então, para você ver como era a nossa época em Suzano, né? Que foi, e ganhamos o primeiro, né, João? Foi esse aí, foi os jogos regionais, depois classificamos para a Liga Nacional, né? Porque na época não era Superliga, era Liga Nacional. Superliga. E a gente fez um belo trabalho. No primeiro ano da Liga Nacional, nós não fomos campeões, nós ficamos em terceiro ou quarto colocado. E no outro ano começou a ganhar. Mas, gente, a gente sabia que a gente ia chegar em algum lugar. Por quê? Porque a gente merecia, a gente trabalhava muito. Claro que tinha nossas... Quem ia para Suzano sabia que ia trabalhar, quem ia para Suzano sabia que ia treinar mais que os outros lugares. Só que no final sabia que ia, ou no mínimo, chegar numa final, no mínimo. Né? Então, Marcelo, valia a pena. Marcelo, tem umas histórias, Marcelo. Pode falar, chegou um momento. Eu quero ouvir histórias. Chegou um momento, o Paulinho vai lembrar disso. Chegou um momento que, antes de entrar na competição, quando começava a competição, nós gostaríamos de saber sempre qual seria a premiação. Você não vai acreditar. Eu já gastava a minha premiação para chegar na final. Eu gastava a minha premiação antes. Você lembra disso, Paulo? Verdade, João, verdade. E nós ainda fazíamos o seguinte, eu pegava
Paulinho, mais alguns atletas aí, e nós fazíamos a vaquinha do mês. Então, todo mês, nós fazíamos uma vaquinha, cada um tinha que dar uma grana. Um valor, né, um valor. Para um valor, e no mês seguinte, era a vez do outro receber. Então, a gente torrava o dinheiro da premiação antes de iniciar o campeonato. Então, você imagina o sangue nos olhos que nós entrávamos. Agora, o Paulo falou uma coisa que... Você falou, Paulo, uma coisa que eu também sinto muito na pele. Eu encontro as pessoas até hoje. É muito gostoso. Eu acho que eu tenho mais prazer de ver as pessoas falando que elas ganhavam, que as pessoas daqui de Suzano, eu achava muito interessante, porque elas tomavam para elas a vitória. Então, eu sempre fui meio desapegado às minhas medalhas, às minhas memórias, né? Sempre fui. E, no entanto, às vezes eu entro numa padaria, vem uma pessoa que eu não me lembro da pessoa, e a pessoa vem falar daquele tempo, a pessoa fala com orgulho, sim, e a pessoa sabe histórias assim que eu fico de queixo caído, entendeu? João, mas, você lembra quando a gente se encontrou no shopping, né, há uns 3 anos atrás? E a satisfação que eu tenho hoje, e isso é bem bacana, eu fui ver um jogo de vôlei, eu acho que era semifinal ou final, eu não lembro, era SESI e Taubaté. E eu cheguei no ginásio do SESI. Gente, eu fiquei impressionado com o tanto de gente que veio pedir autógrafo, porque se recordava do Paulinho de Suzano. Suzano. Marcou, né, Paulinho? De Suzano. O Paulinho de Suzano. Então, eu fui conhecer também o novo ginásio aí da Arena de Suzano. Gente, o que veio de gente da época da prefeitura que trabalhava, porque a gente não tinha relação de torcedor-jogador. A gente tinha relação com a comunidade de Suzano, de amigos. A gente podia sair tranquilamente nas ruas, os nossos carros, eles eram cuidados pelo povo de Suzano. Então, todo mundo via, lá veio o Paulinho, Paulinho, tem uma vaga aqui, tem isso. Tem... Então, esse carinho marcou uma época, né? Uma época em Suzano, e eu vivi todas. Em Suzano. A gente teve... O que eu digo assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, né? Tudo que eu tenho hoje é graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, no mundo do vôlei, graças a Suzano, que me projetou, né? mas não projetou, não foi Suzano, né? Foi o projeto inteiro. O projeto inteiro incluiu o João, incluiu o Ricardo na época, o Nardinho na época, né? A Keiko, do áudio hoje. A Keiko, né? A dona Keiko, que era. Então, eu não lembro o nome de todo mundo, vocês me desculpem. Celião, o Homem Braço, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Beto. O Beto. Então, teve o Ganso, né? Teve várias pessoas que passaram, que deixaram... O André tá assistindo. Que deixaram a parte deles, né? O Carlinhos também, né? O Carlinhos veio depois. Enfim, foram momentos assim muito prazerosos, com muito trabalho, né? Eu repito, nada se ganha sem trabalho, mas foram momentos que ficaram. Eu tenho camisa até hoje, João. Lá no Brasil eu tenho camisa, aí no Brasil, né? Eu tenho camisa até hoje. Eu tenho a primeira camisa de treino da Rogers Sport. Nossa. Você tem uma ideia? Que legal. A gente usava a camisa. É nosso parceiro. Eu tenho a camisa ainda que a gente tinha. Exatamente, um grande abraço, Rogério. E eu lavava, depois do treino da manhã, eu lavava, porque a gente tinha 2 camisetas, uma azul e uma vermelha, lembra, João? Lavava azul, porque de manhã a gente treinava com a azul e à tarde com a vermelha. Então a gente tinha que lavar e treinar. Então foram vários anos de conquista, né? Depois que a gente conquistou os Jogos Regionais, a Liga Nacional, a gente teve conquistas maiores, né? Porque nós jogamos sul-americanos, também ganhamos. Viemos para a Europa, né? Foi minha primeira viagem para a Europa, foi através do vôlei, né? Foi Suzano, a gente vinha de jogar uns torneios aqui na Bélgica, passava o Natal. Gente, vocês não imaginam o que era passar o Natal longe da família, dentro de um posto
É um posto de gasolina. Eu vou chegar nisso, mas antes que eu me esqueça, não, vamos pular para a Bélgica primeiro, né? Vai, A João. Bélgica realmente era um negócio de louco, né, Paulo? Era uma coisa de louca. Mas chegou um momento até que a primeira vez que nós fomos, Marcelo, nós não sabíamos que a calçada poderia estar congelada. E eu, Célio e o Beto saímos correndo para ir nesse posto, porque o Paulinho não podia descuidar. Né? Se descuidasse, para fugir de concentração, esse cara era uma praga. Inclusive, concentração aqui em Suzano, eu cheguei a ficar com eles aí 75 dias. Que 75? Eu fui levantar, Paulinho. Isso total. Dias Isso total. No total. 75 dias. E um detalhe, viu, Marcelo? Tinha atleta que tinha que comer, um exemplo, muito carboidrato. Outro que não podia comer tanto. Então, eu, Célio, Ricardo, a gente tinha que servir os caras. Uhum. Então, nós servíamos os caras. A gente tinha que obrigar. Às vezes o Paulinho não queria comer 6 pães, mas tinha que comer. Vai comer. Então, só faltava a gente pôr chinelo na mesa. E na Bélgica, eu lembro de uma cena ridícula. Eu fui atrás desses caras que estavam no posto e aquele frio, né? Estava não sei quanto, abaixo de 0. Nós fomos correndo embaixo de uma marquise. Quando a marquise acabou, eu dei uma pirueta, porque tinha uma camada fina de gelo, e caí de costa. Bom, eu vou resumir. Resuma. O Célio ficou preso num poste, não conseguia soltar do poste, porque ficou preso pela mão e ficou preso escorregando. Eu tentando voltar de volta para baixo da marquise, engatinhando, e o Beto sentado, sem conseguir levantar, até chegarem com sal para jogar, para poder buscar. Só que os malandros, porque o Paulinho era malandro, né? Os malandros já estavam com sapato direitinho, já tinham levado sal, entendeu? Só a peãozada da CT mesmo que não sabia disso. Brincadeira. Não, mas E era uma fase boa, porque esses torneios na Bélgica, né, João? A primeira vez que a gente foi, a gente não sabia quem a gente ia enfrentar. Tinha o clube de Havana, né? De Cuba. Nós chegamos lá e falamos, mas quem será que é esse clube? Era a seleção de Cuba, né? E nós ganhamos, né? Eu vi num comentário aí que tinha, acho que foi o Gans que falou que tinha o pingente de ouro que a gente ganhava. Mas o primeiro torneio, a gente ganhava eu vou chocar de repente algumas pessoas, um Discman. Não sei nem se as pessoas sabem o que é isso. Discman. Um Discman. E a seleção de Cuba, né, João? Eles queriam trocar porque eles ganharam o primeiro ano, então eles queriam ganhar o Discman, eles queriam trocar, desculpa, o Discman, por calça jeans. Porque na época, em Cuba, eles não tinham as calças, né? Calça de jeans, da Levi's, aquela época. Colorida, então, colorida. Então, eles queriam fazer, né, eles ganhavam o prêmio, e depois eles queriam fazer um negócio com a gente. Então, a gente fazia rolo, não entendia nada, não falava, né? O espanhol era um pouco ruim na época. Então, a gente trocava. E, Paulinho, não sei se você lembra, Marcelo, e tinha um detalhe, porque quando Cuba jogava com a seleção brasileira, era pauleira. Só que era aquela pauleira ainda com um pouco de fair play, né? Todo mundo ali na boa. Aí, de repente, foi Cuba jogar contra Suzano, Zona Leste de São Paulo. Né? Que acontece? Primeiro jogo, a primeira provocação que teve, o pau fechou. Né? O pau fechou. Tanto que a torcida da Bélgica, a torcida da Bélgica, Paulinho, era assim, a bola passava para lá, eles faziam assim no primeiro ano. Para lá. Aí, ponto, batia a palma. No último ano que nós já estávamos lá, aliás, no
terceiro ano consecutivo, a torcida já estava, vai fora, juiz, filha da... Ladrão! E já estava... Nós conseguimos mudar a conduta de toda a torcida de Bruxelas, não é isso mesmo? Antuérpia. Exatamente. Exatamente. Sabe uma coisa que eu lembro também, João? A gente foi fazer a final contra Cuba, o Jorge Despain, lembra do oposto de Cuba? Aí o Cristal, né? O Cristal é o nosso melhor bloqueador, né? O melhor de todos que eu vi até hoje. Ele entra na rede, ele olha e fala assim: "Você é mío". E ele entra, ele faz o bloqueio no cara. É meu. E ele era fantástico. O Cristal era uma pessoa que entrava, você tinha certeza, ele olhava para vocês no banco, me põe que eu vou bloquear. Eu lembro também, final contra Banespa, contra Pirelli, ele entrava, gente, e é o terror dos atacantes. Os atacantes achavam o braço dele de um jeito. E você não acredita que os cubanos, quando perceberam o nosso jeito, os cubanos, ao invés de brigar, de ficar, pelo contrário, viraram nossos hermanos. Olha que legal. Não, viraram nossos hermanos. Nossa, daí tem até uma história que o Ricardo conta, que era 2h30 da manhã. 2h30 da manhã, os caras, e eles eram tops. Eles eram os melhores jogadores de voleibol do mundo. Concorda? Era técnico. É que Suzano tinha um conjunto muito forte. Muito forte. A equipe de Suzano da época era realmente muito forte. Mas Cuba tinha os jogadores de primeira linha. Só que daí o que acontece? Eles, por causa do nosso jeito agressivo de ser, eles terminaram gostando. E viraram irmãos. Então, 2h30 da manhã, eles ligando na casa do Ricardo, falando: "Ricardo, nós estamos indo para a Liga Mundial, precisamos de pneu de Opala. Pneu de Opala. Queremos cambiar, pneu de Opala." Nossa, mas eu tenho um monte de agasalho de Cuba até hoje. Tem o nosso internauta aqui, o Eric Augusto Cristianini, fala: "João, conta a história dos treinamentos criativos de Suzano, como aquele treino de passe no campo de futebol aberto. Como foi?" Paulinho, pode comentar também. Isso eu posso te contar. Deixa eu falar antes do João, porque a gente foi jogar no Poliesportivo do Ibirapuera. A gente estava acostumado com o Paulo Portela, que era um ginásiozinho pequenininho, e a gente foi jogar no Poliesportivo, a gente jogava contra o Banespa no Poliesportivo. Nós levamos um couro de 3-0, assim, que foi... E a desculpa nossa, na época, foi: olha, a gente perdeu um pouco a noção do espaço, porque o ginásio realmente era grande. Aí o João falou assim: tá bom. Então, segunda-feira, lá na pista. A gente falava pista. A gente achou que a gente ia fazer a parte física, né? Chegamos lá, rapaz, tinha o campo. Ele me vai do outro lado do campo. Ele fala: você tá vendo o xizinho aqui, ó? Tá vendo o cone aqui? Tô. Aqui é o levantador. Célio, você vai lá do outro lado e você saca. Gente, o saque vinha a 200 metros de distância. Nossa. Exagero, 200. Mas ele vinha longe e você tinha que ir buscando a bola assim para você ter a noção. Mas era tudo aberto. Tinha sol na tua cara, tinha isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Foi um bom treinamento, porque no outro jogo que a gente fez no Poliesportivo, nós metemos um 3-0 no Banespa, que foi... O passe, foi o melhor passe que a gente teve no campeonato, foi nesse jogo aí. Mas foram coisas assim inovantes, né? Porque a gente não... É uma coisa, é lógica, né? Mas a gente não pensava naquela época, né? E hoje é o contrário. Hoje tem muitos times que sabem jogar em ginásio grande, mas não sabem jogar em ginásio pequeno. A gente era o contrário naquela época. Ô, Paulinho, tem uma pergunta aqui do Felipe Maglione, meu amigo Felipe. Abraço, Felipe. Ele fala: Paulinho, você lembra do Geraldo Fuminho? Gostava muito de você. Ele que era o dono da funerária. Era ele. Grande abraço para ele. Grande Fuminho. Ele era um dos nossos fiéis torcedores, né? Ele estava sempre nos jogos. Era um apaixonado pelo esporte, né? Pelo vôlei. Estava sempre lá. E ele ajudava ainda. Sempre... Paulinho, desculpa interromper, mas eu não posso esquecer de falar de um... ele tem um acervo gigantesco com mais de 100 fitas cassetes
que eu entreguei para o secretário de Cultura daqui, que vai fazer um grande acervo para a Casa da Cultura, que vai ter aqui em Suzano, que já tem em Suzano, né, que ele vai dar uma inovada, né? Era para ter inovado agora, antes da pandemia. Chama-se Dr. Nobuhiro. Dr. Nobuhiro, ele me deu 100 fitas de todas as histórias, jogos do voleibol de Suzano. Impressionante. Ele estava em todos os jogos. Bacana, João, bacana isso. Ele ainda é vivo, ele é voluntário do nosso projeto social. Ele sempre vai lá fazer avaliação, exame médico, na molecada, na criançada. Bacana. Sempre. Sabe o que é interessante, o Marcelo e João? É interessante que naquela época, na torcida, né, no Paulo Portela, a gente tinha famílias. Né? Sim. Então tinha o pai que levava, né, a família inteira, então tinha os filhos que cresceram vendo esporte, então a gente acabou conhecendo os pais e os filhos, né? E os filhos. Para falar nessas experiências, Marcelo, eu vou contar uma rapidinho, não sei se a gente tem tempo, não sei quanto tempo a gente ainda pode ficar. Paulinho, mas pode fazer mais então, beleza. Só para poder ler o público comentando aqui, para a gente já chegar na reta final. As experiências, né, que a gente teve. Eu lembro uma vez que a gente foi jogar contra o Guarujá, não sei se o João vai lembrar disso. E a gente tinha o nosso ritual de treino, né, de aquecimento. Então, a gente entrava 1 hora antes do ginásio, começava a fazer as articulações, etc. E, bom, e cadê o time do Guarujá? O time do Guarujá chega, o jogo começava às 8 da noite, a gente 7 horas estava dentro da quadra já aquecendo, e o time do Guarujá, pela lei, né, oficial, 15 minutos antes do jogo começa o aquecimento na rede. 7h30, chega um do time do Guarujá comendo pastel, que era o Jabá, lembra, João? O Jabá comendo pastel. Chega o Lampa, que era um time bacana, era um time bom, o time do Guarujá. E os caras chegaram, olhava a gente aquecendo e dizia assim, tipo, caramba, o que esses caras estão fazendo, né? Chegou 20 minutos, 5 minutos antes, né, do aquecimento, rodaram o braço assim, rapidinho, foram para o ataque de rede. Marcelo, ganharam o jogo 3-0 da gente, fácil. Conclusão, chegamos, não teve janta depois do jogo, fomos direto, sabe para onde nós fomos? Direto para o ginásio Paulo Portela, treinar a recepção, treinamos até às 3 da manhã, né, para você ver como que era, né, aquela época, e todos foram, fomos obrigados, aí ninguém queria ir, claro, mas vimos a seriedade do que foi, porque nós não jogamos nada, e treinamos até 3 horas. Isso são algumas das curiosidades, né, que a gente tinha, mas... Eu tenho uma curiosidade. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Davi César, rapidinho. Não, eu tenho que falar antes que eu me esqueça. Então. Rapidão. Porque agora eu vou comprometer o Paulinho. Ai, Jesus. Né? Eu vou comprometer o Paulinho. Antes da esposa, muitos anos antes da esposa, Paulinho, que era da Gandaia, né? Eles estavam proibidos de sair. Daí, perfeito. Olha, todo mundo 11 horas da noite em casa. Tá. Excelente. Eu estou nos jardins em São Paulo, parado num farol. 1h30 da manhã. Quando vê, um carro branco atravessa. Quem que estava no volante? Paulinho. Quem que eram os componentes? Mais 4 componentes da equipe. Daí eu virei e fui atrás. Daí eles pararam numa boate. Eu deixei eles entrarem na boate. Quando eles entraram na boate, eu pedi para a segurança avisar. Olha, os jogadores de voleibol de Suzano deverão se retirar em 5 minutos, tá? E tem que chegar lá em Suzano antes do João Marcondes, lá em Suzano. Então, ele, olha, dava trabalho, viu? Dava trabalho. Antes de encerrar, eu queria falar uma coisa. Ô, Paulinho, eu não sabia. A minha sogra se chama Maria Mendonça. Ah, é? A tua avó é Maria Mendonça. Minha avó é Nilda Mendonça.
Nilda Mendonça. A minha mãe é, minha mãe é Nilda. Maria Nilda. A minha mãe que é Maria Nilda Mendonça. Beijinho para vocês. Ô, João, mas para voltar nesse assunto aí, João, nós, Tá. nós ganhamos o campeonato depois, não Eu ganhamos? entrei para a Isso que família importa, né, Mendonça. Paulinho? O que Paulinho, importa é o resultado final, né? responde aqui do Fala. Davi César, por favor. Ele quer saber qual o melhor levantador com quem você jogou, Paulinho. Davi Com quem César. eu joguei? Com quem eu joguei? Isso aí. Olha, Difícil. eu vou lembrar levantadores que muitas vezes o pessoal mais novo não vai nem lembrar. Eu joguei com um levantador muito bom que se chamava Emerson. Ele jogou em Suzano, era um baixinho, ele tinha quanto, João? Muito bom. 1,60 m, né? Ele tinha uma mão muito boa. 1,72 m, 70. Era o mais baixinho, era o terror dos atacantes, porque ele passava a mão assim e bloqueava todo mundo. E depois, dois jogadores que me impressionaram assim muito, foi o Leandro, foi o Cássio Leandro, que jogou com a gente também em Suzano, e com quem eu tive a oportunidade de jogar, o Toca. O Marcelinho também foi um jogador muito, muito bom, né? Ele cresceu junto com a gente, veio moleque lá do Rio, teve toda a sua fase de progressão em Suzano. Mas se eu como atacante, né? Porque depois eu fui livre, eu joguei com o Ricardinho. O Ricardinho é um cara completamente imprevisível no levantamento, mas um cara que quando eu joguei, eu achei que ele tinha uma precisão muito grande, foi o Paulo Roese, quando eu joguei com ele na Frango Sul. Era um levantador, era um pouco... ele fazia o simples, mas muito bem. Você falava para ele, a bola tem que ser aqui. A bola chegava aqui. E era um levantador com caráter muito forte. E isso é bacana. O Alan falando que eu sou filho do João. Abraço, cabeção. E ele era um cara fantástico, porque ele te dava a responsabilidade. Fala, Paulinho, você vai receber a bola agora. Se eu tomasse um bloqueio, ele falava assim, você vai receber a bola de novo. E se você não virar, eu peço para o técnico te tirar. Então, ele te forçava, Então, em relação à precisão, o Roese, eu acho que o Roese foi um dos levantadores que eu joguei, que era um dos levantadores realmente mais precisos, entre outros, né? Entre outros, depois que eu joguei como líbero, mas como jogador, como atacante, a bola mais precisa era do Paulo Roese. Muito bem. E, Paulinho, eu ainda não perguntei como que era a relação com o Ricardo Navajas, com o João Marcondes, que tinha uma fama de bem esquentadinho. Dava muito trabalho para vocês ou você dava trabalho para eles? Bom, naquela época eu acho que ninguém era santo, né? Naquela época todo mundo tinha os seus defeitos, todo mundo tinha os seus objetivos. Eu acho que o João e o Ricardo usaram táticas que funcionaram muito bem. Muitas vezes táticas provocativas que renderam depois pelos títulos. Como que eu posso dizer? É uma tática utilizada. Muito inimigo, mas é um caminho que funcionava na época. Eu joguei em duas escolas. Eu joguei na escola de Suzano, que era uma escola rígida, mas em compensação não faltava nada para você como atleta. Então isso eu tenho que reconhecer. A exigência era grande, os treinamentos eram grandes. Eu repito, se você quer chegar a algum lugar, você tem que trabalhar. Mas, gente, não nos faltava nada. Tinha que fazer um exame do braço, eram os melhores médicos. Tinha que fazer uma viagem para não sei o que, eram as melhores viagens. Então, nesse ponto, Suzano sempre deu o melhor para nós. Então, eu sempre tive uma relação muito boa. Teve discussões, teve brigas, mas eu sempre tive uma relação muito, muito clara e muito aberta com eles, com o João e com o Ricardo. A gente discutia muitas vezes, eu fui capitão da equipe durante vários anos também, por ter essa relação entre o João e com o Ricardo e com os jogadores. Mas, sinceramente, as pessoas que vinham para Suzano, elas vinham com a consciência que iriam trabalhar. Aqueles que não se adaptavam iam embora, não tinha jeito. Então, eles sabiam com quem eles podiam contar, e assim eles foram moldando, né, o modelo de Suzano, que funcionou muito bem até 2004, que depois a equipe começou a fusionar e depois acabou, né, acabou acabando um pouco o alto rendimento, né?
Muito bem. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a grande participação. Muito obrigado mesmo a todos que compartilharam, que comentaram, que dividiram com a gente aqui as histórias de Suzano. Realmente foi incrível. Pessoal, sobre o sorteio, a gente vai realizar um vídeo divulgando os vencedores por conta do tempo. Assim que acabar a live, a gente vai fazer de forma bem transparente, corretamente, os 3 vencedores e vamos entrar em contato com os ganhadores das bolas aqui da All-Six. Paulinho, reta final aqui da live, por favor, deixe seu abraço, suas últimas considerações. E João, por favor, o mesmo. Bom, eu queria deixar um abraço bem grande aí para todos que estão nos assistindo, principalmente o pessoal lá de Suzano, né? Saber que eu tenho um carinho muito grande aí por Suzano. Eu fico na torcida, João. Gente, muito comentário, muito legal. Eu fico na torcida para que um dia a gente possa. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho bacana aí. Aproveito a oportunidade para, se você tiver a oportunidade de apoiar esse trabalho, apoie esse trabalho, porque é bem bacana aí com as categorias de base, o trabalho social também. Vale a pena porque o retorno é bem bacana. Queria mandar um grande abraço aí para o pessoal da Decathlon no Brasil, o Eric, né, o Eric que você comentou aí, o Eric é hoje um dos nossos braços direitos aí do voleibol na Decathlon do Brasil. Dizer também, né, um grande abraço, que eu sei que nesse momento tem um pessoal da Decathlon jogando vôlei lá em São Paulo, grande abraço para eles também. E dizer que eu estou muito feliz de reviver um pouco essas histórias aí com o João, as histórias de Suzano, que fizeram parte da minha grande história, né, como jogador aí em Suzano. E um grande abraço aí para todos. Foi bem bacana. Muito legal. João, suas considerações? João? Deu um probleminha com o João, será? Ele tá atrasado. João voltou? Tá com delay. Tá ouvindo, João? Bom, pessoal. Estamos ouvindo o cachorro dele. João? O cachorro não pode faltar na live. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Foi um prazer poder falar com você, entrevistar você, conhecer um pouco da sua história, relembrar os tempos também, quando eu era mais jovem, adolescente, estava lá no Portelão. E nem imagino hoje, para mim, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, grande esfera do vôlei. Muito obrigado. João, escuta a gente ainda? Acho que o áudio dele caiu. Bom, pessoal, muito obrigado pela live, pela participação de todos, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelos comentários. É muito importante para a gente esse feedback de vocês, para a gente estar sempre evoluindo e fazendo a melhor programação e o melhor conteúdo para todos vocês que acompanham a gente. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima aí, se Deus quiser. E o sorteio, em breve, vamos na sequência aqui, vamos fazer um vídeo divulgando os vencedores. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Paulinho. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.